Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje nós vamos para a quarta parte do desenrolar do livro Obras Póstumas. Como nós sempre falamos, todos esses livros que nós estamos fazendo comentários aqui, não tem como objetivo eliminar a leitura do livro. Muito pelo contrário. Qual que é o objetivo de fazermos esse trabalho sobre as obras de Joana, as obras de André Luiz, agora as obras da codificação? Simplesmente para despertar nos espíritos ou nas pessoas que se interessam a leitura. Porque, infelizmente, todos nós sabemos, nós aqui no Brasil não somos, infelizmente, muito ligados a ler. O brasileiro, infelizmente, não tem isso. Mas nós, espíritas, temos a obrigação de ler. O espírita tem obrigação de ler. É acho que deveria ser um dos fundamentos. Porque Allan Kardec era professor. E ele falava a todo instante, sem a educação, não vamos ter uma evolução adequada. Porque a educação vai mudar os nossos hábitos, vai mudar a nossa forma de pensar, de falar, de agir. Portanto, o ato de ler é algo que tem que ser o nosso cotidiano. No nosso cotidiano a gente bebe água, a gente come, a gente faz exercícios, então essas coisas todas. Nós tínhamos que ter, sim, um livrinho de cabeceira para toda noite ler um pouco. Quando está em casa, sei lá, em vez de você ficar 4 horas na rede social, 3 horas na rede social, fica é bastante. 1 hora dá para fazer bastante coisa. Dedica outra 1 hora para ler. Ler, nós temos que ler muito. Essas obras da codificação, não só obras da codificação, vamos deixar bem claro, todo livro edificante, todo livro que vem somar para a gente, nós temos que ler. Existem muitas obras muito interessantes para ser lido, para enriquecer nosso vocabulário, o nosso conhecimento, a nossa visão de vida. Então, fica aqui o recado para que nós devemos ler muito. E aqui agora, a quarta parte do livro Obras Póstumas, eu estou olhando para o lado, porque aquele lado tem uma sequência para eu seguir, para fazer a sequência que está no livro. E aqui ele vai abrir um capítulo extremamente importante nesse livro. Lembrando, o livro Obras Póstumas, como o nome já diz, é um livro construído pós-desencarne de Kardec. O pessoal pegou muito material dele, tanto que nesse livro eles colocaram, muito legal, eles colocaram a biografia de Kardec, colocaram o pronunciamento de Camille Flammarion no túmulo de Kardec. Ou seja, tem inclusive no livro que nós estamos adotando aqui, que é o Obras Póstumas, nessa parte que eu vou conversar agora, tem um momento que existe uma comunicação de Kardec. Ele já tinha passado para o mundo espiritual, já tinha se ambientado no mundo espiritual. Isso é um fator, Há pessoas que para se ambientar no mundo espiritual leva 100 anos, 200 anos. Sim, tem espírito que leva centenas de anos para acordar. Aquele espírito é muito ligado no mundo físico. O mundo físico é tudo para ele. As coisas físicas, os prazeres que o mundo físico dá, é tudo para ele. O resto não interessa. Ao chegar na espiritualidade, que é uma realidade completamente diferente, ele não consegue. Raul Teixeira, numa entrevista, ele falou uma coisa muito, muito importante. Vamos abrir um parênteses aqui. Ele fala assim, a repórter pergunta, como eu sei quando eu desencarnar se eu vou para a espiritualidade superior ou vou para o umbral? A resposta dele foi simples e objetiva. Ele falou, depende de como você está se sentindo. A tua vida é cheia de coisas pesadas, de agressividade, de coisas assim que não somam nada dentro de nós. Então, você já está no umbral e você vai continuar no umbral. Não, você está, apesar das dificuldades da vida, apesar de todas as dificuldades que esse mundo nos impõe muitas vezes, você está sereno,
Você tem fé em você, fé em Deus? Você está dentro de você equilibrado ou equilibrada, não importa. Então você já está no plano espiritual superior. A hora que desencarnar vai continuar. É simples assim, é verdade. Por isso que nós temos que lutar dia após dia, todas as horas, todos os momentos, para construir o reino de Deus dentro de nós. Mas vamos lá. Primeira parte não. O capítulo da nossa quarta parte, o primeiro que nós vamos estar, é egoísmo e orgulho. Fizeram questão de colocar esses dois comportamentos porque eles são chaves para o equilíbrio nosso. Enquanto nós manifestarmos um egoísmo, sim, nós temos ego, o ego tem que existir dentro de nós, ele é uma parte importante de nós, mas ele não pode dominar, ele não pode ser o comportamento que domine a vida, que domine o ser. Então o ego exagerado, eu chamo de egoísmo. Eu tenho que ter ego, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me identificar como uma pessoa na sociedade. Tudo isso está certinho, mas nós nos deixamos levar pelo egoísmo. Nós temos, o pensamento primeiro é buscar para nós, depois quem sabe para o outro. E ele alia o egoísmo ao orgulho. O orgulho está em um monte de momentos. O orgulho na forma de ouvir, o orgulho na forma de falar, o orgulho na forma de enxergar as pessoas, o orgulho naquele posicionamento de achar que, da boca para fora não, mas no nosso coração achamos que somos melhor que os outros. Porque assim, falar é fácil falar, escrever, falar, a gente fala, nossa, eu amo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. E dentro de nós, continua assim? Quando estamos sozinhos no nosso quarto, não tem ninguém perto. Os nossos pensamentos são pensamentos de pensar em coletivo antes de pensar no individualismo? Essa que é a pergunta e cada um faça a sua resposta. Aí Kardec chega num ponto que naquela época, aquelas revoluções, tudo que ocorria na França, o berço do espiritismo, que infelizmente nos dias de hoje, eu acho que tem quase nada de espiritismo lá. Infelizmente o povo europeu está muito ligado nos bens materiais, nas coisas do mundo físico, na busca do prazer momentâneo em todos os sentidos, não só da sexualidade, mas em qualquer tipo de prazer momentâneo que possa ser oferecido, estão em busca disso, por incrível que pareça. Mas a França do século retrasado, do século XIX, tinha aquela informação, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas isso não é para uns jogar em cima de outros, como se faz nos dias de hoje. Não. É para todos. Então, liberdade é um fator primordial da doutrina espírita. Eu tenho uma coisa dentro de mim, chama-se livre-arbítrio. E eu vou fazer o que eu bem entendo. Ninguém, nem Deus, vai me proibir de fazer. Agora, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Deus é tão maravilhoso que ele deixa você semear à vontade. Pronto, semeou? Então agora você vai colher. Aí não tem o que fazer. Aí não é castigo de Deus, pelo amor de Deus. Deus não castiga ninguém, Deus ama. Ama tanto que ele deixa você fazer o que você quiser. Então, um dos pontos fundamentais é a liberdade. Qualquer sistema político do mundo, qualquer forma de pensamento do mundo que ofusca, que não permite liberdade, está contra a doutrina espírita. Igualdade. A igualdade de poder falar, a igualdade em que, por exemplo, quando um espírito superior tem uma coisa para trazer para o mundo físico, ele traz para o planeta todo e capta quem está em condições de captar. Quando a descoberta da lâmpada, isso foi espalhado para todos no mundo. 2 pessoas captaram. Ou seja, o povo só acha em Thomas Edison, mas não é. Anton Philips, na Holanda, na mesma época, desenvolveu a lâmpada. Pois é, então o que acontece? Isso é um exemplo bem simplório, mas o que eu quero dizer com isso? Que a igualdade é a igualdade no ato de receber os benefícios da espiritualidade. Nós somos todos iguais. Agora, claro, cada um segundo as suas obras.
se ele se dedicou mais, procurou resolver os seus conflitos internos, procurou trabalhar, deu duro para conseguir se modificar dentro de si, fazer suas coisas na vida, é óbvio que ele vai acabar recebendo mais em termos de resultado daquilo que foi semeado. Mas a igualdade, ela é outra pilastra da doutrina espírita, que Kardec puxou lá da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade é fundamental. Todo ser humano, encarnado e desencarnado, tem liberdade. E essa liberdade, ela é cerceada dentro da nossa evolução. Eu não vou poder fazer aquilo porque eu não tenho capacidade para fazer aquilo. Então eu não tenho liberdade para fazer aquilo. Posso até tentar fazer, vou fazer besteira. Então eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Mas eu sou livre. A doutrina espírita nos mostra isso. A igualdade é a mesma coisa. E por fim, e mais tão importante quanto os outros dois, que a fraternidade. É o amor do Cristo sendo colocado em prática. Gostamos muito de quando falar em amor marido e mulher, homem e mulher. O amor de mãe, todos esses são partículas do amor. O amor da mãe para com o filho tem uma dosezinha de egoísmo, né? O amor de homem para mulher, mulher para homem, carrega um pouquinho de poder, de dominação, a não ser quando ele é um amor completamente livre de qualquer imposição. Agora, todas essas facetas do amor juntas formam o amor ensinado pelo Cristo, o amor ao próximo. Amor ao próximo não é sair na rua beijando todo mundo, abraçando todo mundo, falando eu te amo, isso é besteira. Amor ao próximo é o respeito, que isso está faltando muito nos dias de hoje, né? O respeito à opinião do outro. Eu não concordo com aquilo. Você concorda? Beleza, então você concorda e eu discordo. Pronto, acabou. Eu respeito que você acha que aquilo é daquele jeito e eu quero que você me respeite que eu acho que aquilo não é daquele jeito. E vivemos em harmonia. Isso, para uma grande parte da população, isso não é possível. Então, guerra. Quando não é guerra, quando isso é de indivíduo para indivíduo, eu vou prejudicar ele. Por que você vai prejudicar? Porque ele fala que tal coisa é tal coisa e eu não concordo, então eu vou prejudicar. Isso acontece. Por isso que esse item do nosso querido Kardec é de fundamental importância, que é justamente o contexto da fraternidade, do respeito ao próximo, do amor. Aí ele faz 2 capítulos interessantes, um chamado A Aristocracia e o outro Os Desertores. Por quê? Porque o Kardec defende os aristocratas? Não é isso. Esse capítulo foi colocado de um texto de Kardec, orientado pelos espíritos superiores, para mostrar que existe hierarquia. Aqui no mundo físico, a hierarquia ela é gerada pelo poder esse, muitas vezes, 99% das vezes, adquirido à força, adquirido pela brutalidade. Quem governa uma nação, governa porque tem o poder do mando, da ação do braço forte do seu lado. Infelizmente, o mundo é gerido desse jeito. Então, Kardec vai colocar nesse capítulo que a grande maioria das pessoas, é natural, toda vez que você tem uma sociedade, existe um líder, existe alguém que vai fazer um certo controle, uma certa orientação. E no mundo físico, repito, infelizmente até agora, isso é feito na base da força, de vários aspectos, que eu não vou entrar em detalhes, que não é o motivo, mas tudo se obtém dentro, e até ele fala uma frase que é muito para os dias de hoje, leiam lá, ele fala assim: como os bons não querem ir para o mundo da política, os maus vão e dominam, e os maus geram as leis para os bons. Isso, na atual evolução do planeta, acontece no planeta inteiro.
Mas o dia virá que isso vai acabar. Com essa transformação planetária que nós estamos vivendo agora, essa bagunça que o planeta está começando essa revolução. Daqui a alguns anos, não sei, daqui 10, 20, 30, 50, não sei quantos anos isso ainda demora, nós vamos ter mudanças profundas no planeta. Pois é, então o Kardec vai fechar esse capítulo dizendo o seguinte, que o verdadeiro mando, o verdadeiro poder, ele se baseia na moralidade. Esse é o verdadeiro poder, esse não tem como. Os homens mais soberbos da Roma Antiga, conversando com Cristo, no fundo deles, eles tinham um medão do Cristo, um medo danado. Aqueles homens dos templos lá, os bambambam, eles têm medo da verdade, do amor profundo. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Muito blá blá blá, mas realmente fazer a coisa como precisa ser feito para todos, são muito poucos no planeta. Por isso que ele fez esse capítulo, eu achei muito interessante de se ler. Vai ter sim, na espiritualidade maior, o poder de mando, o poder de chefia, de orientação, de governança, é feito por aquele que tem mais moralidade. Lembra no filme do André Luiz? Quando o André Luiz falou, puxa, eu precisava tanto conversar com o seu governador, aqui do nosso lar, aí o Elisias, acho que era o nome, vai lá falar com ele. Como? Eu vou lá falar com o governador, você ficou louco? Não é assim. Não, aqui não é igual lá no planeta, no mundo físico. Aqui você fala que quer falar com ele, vai atender você sim. Isso não existe. A hierarquia aqui é moral, não é de poder bruto, não é da força, como é no mundo físico. Jamais um governador vai te receber se não existir um interesse político. Ele vai ter assessores que vai conversar com você. Mas se houver um interesse político por trás disso, alguma coisa que foi interessante, ele vai te receber. Infelizmente é assim que a coisa funciona. Na espiritualidade não. Então, a aristocracia tem esse lado. Aí ele vai chegar num ponto que são os desertores. São aqueles que achavam que iam tirar alguma coisa na doutrina espírita, com essa história de receber espírito e tudo mais. E esse capítulo vai falar que muitos deles entram, se frustram e caem fora. É muito interessante isso. Muito, muito, muito interessante. Porque acontece isso hoje. Eu dou cursos numa casa espírita e quantas alunos não chegaram em mim e falaram, ai professor, eu fiz o curso todo, foi tão maravilhoso, adorei o curso, só que eu estou frustrado, por quê? Eu pensei que ao término do curso eu ia poder ver espíritos voando, eu ia fechar os olhos, ia psicografar igual o Chico. Falei, nossa, mas o curso não tem essa proposta. O curso tem a proposta de te apresentar o que é espiritismo na sua essência, não o que está se fazendo aí nessas redes sociais, não. Espiritismo mesmo, espiritismo aquele preparado por Kardec, complementado por esses espíritos maravilhosos que psicografam através de Chico, de Valdo e outros psicógrafos maravilhosos, que vou dar nome, que não vou ficar aqui meia hora falando nome de pessoas fantásticas. Mas vamos lá. Ele esperava alguma coisa diferenciada, mas não é assim. Então, há os desertores. Depois, acontece uma ligeira resposta aos detratores do espiritismo. Então, tem ali uma outra passagem também, um outro capítulo, em que Kardec vai falar sobre os detratores, sobre todas essas pessoas que fazem colocações que não tem nada a ver. Hoje, o ataque ao espiritismo é menor. Agora, as pessoas estão encontrando uma outra forma. Em vez de atacar o espiritismo, estão deturpando o espiritismo. Vai na rede social para você ver quanta coisa sem sentido que se fala lá. Tem sim, tem sites, tem canais que são sérios, mas a maioria está lá mesmo para esperar que você dê like para ele ganhar dinheiro. Gostam de falar de outras religiões que ganham dinheiro, mas tem gente no espiritismo também querendo ganhar dinheiro. E o espiritismo não tem nada a ver com isso. Atacam Jesus nas redes sociais. Na verdade, estão atacando a Igreja Católica. E Jesus está no contexto. E Jesus não tem nada a ver com isso, porque Jesus não criou religião nenhuma.
Foi o homem que criou religiões. Jesus nos trouxe a boa nova. E aí vai fechar esse capítulo com uma mensagem de Kardec em Paris, novembro de 1869, já desencarnado. Ele dá uma comunicação muito bonita. Eu não vou falar, eu vou deixar você ir lá no livro e ler para ver que coisa bonita a comunicação de Kardec. E assim nós vamos chegando ao final da quarta parte dessa apresentação do livro Obras Póstumas. Espero que tenham gostado e na próxima semana nós vamos para a quinta e última parte desse livro, para depois na outra começar um outro livro da doutrina da codificação. Ainda tem mais 2 ou 3 para a gente conversar, para depois irmos para um outro segmento do nosso Espiritismo em nossas vidas. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre.